tarde, sejam todos bem-vindos. Realmente, por essa função de estar mediando a terceira sessão, que vai ser realizada de forma remota e que integra a segunda parte do colóquio, que foi iniciado em 11 de março desse ano, e que conta com a participação de 3 professores convidados no dia de hoje, que são a professora Márcia Cabral da Silva, o professor Francisco Gomes Villanova e o professor Vinícius Vieira. Vamos passar a palavra à professora Márcia Cabral da Silva, que é professora titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Faculdade de Educação, atuando na graduação e no programa de pós-graduação em Educação, PROPED. Ela atuou como coordenadora da linha de pesquisa Instituições, Práticas Educativas e História, de 2014 a 2017, e atualmente ela é membro do Conselho Consultivo da Subreitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UERJ. A professora Márcia Cabral falará sobre Histórias da Nossa Terra, sobre o projeto cívico de construção da nação brasileira por meio do impresso, no ano de 1907. Professora, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito, tanto pelo professor José Gondra, quanto pela professora Limeira. Para o encontro de hoje, eu preparei alguma coisa e que eu gostaria de compartilhar a tela. Eu vou tentar fazer isso agora, tá certo? Para a gente poder dar início, então, aos trabalhos propriamente. Esse trabalho foi intitulado Histórias da Nossa Terra, sobre o projeto cívico de construção da nação brasileira por meio do impresso. Ora, que impresso, então, é esse? É a própria parte do título, que é Histórias da Nossa Terra. Acho que é importante vocês atentarem, né, para a materialidade da obra e que ela era produzida tanto no Rio de Janeiro e São Paulo quanto em Lisboa e Paris. Isso aí era comum na época. É um bom livrinho este em que Júlia Lopes de Almeida nos conta histórias da nossa terra. Nos conta é um modo de dizer, porque, a falar a verdade, o livro não se destina a crianças que tenham mais de 20 anos, o que não quer dizer que não delicie quarentões e até macróbios adultos, né? Um termo da época. Portanto, esse livro, quando um livro é destinado a criança e também adulto, ele tem um outro estatuto, ele ganha uma outra relevância. E era isso que o Aloysio de Azevedo estava dizendo a respeito da obra. Note, por exemplo, que no conto denominado República, constrói-se uma narrativa de viés laudatório em defesa do sistema republicano, que, segundo o narrador, era o mais perfeito, e surgiu no Brasil sem máculas de sangue, em razão da ação eficiente dos protagonistas patriotas. Por meio da retórica ufanista, esperava-se consolidar um conjunto coerente de crenças e tradições em torno do que deveria ser considerada a nação emancipada e redescoberta, privilegiando-se heróis, terras e episódios e um trabalho de consagração que respondia às necessidades daquele presente, as primeiras décadas do período republicano. Muito obrigado, finalizo aqui. Nós vamos dar sequência às apresentações e ouviremos agora o professor Francisco Gomes Villanova. Ele é professor da Universidade Federal do Piauí, doutorando no programa de pós-graduação em Educação, PROPED, UERJ, mestre em Educação e graduado em História. Ele também é integrante do NEP e bolsista da FAPERJ. A sua palestra é intitulada com o nome Com Muito Fulgor, Ordem e Entusiasmo, Festejos da Independência, Educação e Memória no Piauí, do ano de 1922 a 1923. A palavra é sua agora, professor. Boa tarde. Boa tarde. Queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui um pouquinho sobre o Piauí, sobre uma história tão distante do centro. Nós elaboramos aqui um estudo cujo tema é esse que aparece na tela para vocês. Com muito fulgor, ordem e entusiasmo, festejo da independência, educação e memória no Piauí, 1922-1923. Como vocês podem ver aí, o texto foi pesquisado e elaborado por mim, Francisco Gomes Villanova, e pela professora Maria Solange Rocha da Silva, né? Estamos
para vocês conhecerem, quando vocês forem aí dar uma olhada nos participantes da sessão de hoje, vocês vão encontrar a Maria Solange participando, tá certo? A gente queria analisar, por um lado, as comemorações do centenário da independência aqui, como elas ocorreram no Piauí, e também ver, examinar o lugar que a educação ocupou. Se vocês olharem a imagem, vocês vão ver que ela trata da inauguração da Estrada de Ferro Central do Piauí, em Bom Princípio, né? Aí nós temos as imagens que tratam dessa inauguração dessa Estrada de Ferro, que simbolizava, né, o desenvolvimento e o progresso à época. O primeiro manual analisado foi um dos mais conhecidos aqui no estado, que é de Itamar Souza Brito, História da Educação no Piauí, e o segundo foi o manual do Francisco Iveltman Mendes, História da Educação Piauiense. E para finalizar, né, a gente analisa e diz que os festejos do centenário se constituíram em uma forma de edificar a memória e a identidade da nação e do povo piauiense, além de estabelecer uma ampla discussão sobre os problemas educacionais no Estado. Obrigado, né? Tá aí o meu e-mail, assim como o e-mail da professora Maria Solange. Para finalizar as apresentações de hoje, convidamos o professor Vinícius Vieira, que é doutorando em História Política no programa de pós-graduação de História da UERJ, professor do consórcio CEDEG do Instituto Nacional de Educação de Surdos, que contemplará o percurso da pesquisa do grupo de 1922, que é coordenado pelo professor Paulo Rogério Cili, inserido no projeto Independência e Instrução, abordando o tema Educação em Pauta nas comemorações do centenário da Emancipação Política Brasileira, 1922-1923. Quando quiser, professor. Boa tarde. Boa tarde, a professora Márcia, com quem estou tendo o prazer de conhecer mais de perto agora. Boa tarde ao Vila Nova, um querido amigo. Boa tarde a Gisele. Boa tarde a Solange também, né, que é coautora do trabalho do Vila Nova. Que bom, Ana, que vocês estão me ouvindo bem. Eu vou iniciar agora a apresentação aqui também, que eu preparei dos slides, né? Deixa eu ver se eu consigo. Beleza. Pois bem, eu fui escalado pelo grupo de 1922, como bem disse a Gisele, para apresentar o nosso trabalho, Educação em Pauta nas comemorações do centenário da Emancipação Política Brasileira, entre 1922 e 1923. Esse grupo se dedicou a pesquisar as comemorações do centenário da Independência no Distrito Federal. Além de mim, esse grupo é composto pela Luana Goulart, pelo Diego Salgado e pelo nosso glorioso coordenador Paulo Rogério Cili, que trabalhou mais ou menos durante 1 ano e meio, né, fizemos 1 ano e meio de pesquisa, composto por 4 pessoas que tinham diversas experiências de formação, diversas etapas de formação. A Luana, por exemplo, está no início da graduação, o Diego está terminando a graduação, Paulo Rogério já é doutor, eu estou no meio do doutorado, enfim, então um grupo bastante múltiplo, com múltiplas experiências, e a gente teve esse desafio de produzir essa pesquisa, produzir esse trabalho a 8 mãos. O 7 de setembro, a gente tem dito aqui em todas as sessões, me parece, que o 7 de setembro não é uma data comemorativa natural, ele é forjado enquanto tal, né? Nós não comemoramos, nós não nascemos para comemorar o 7 de setembro, isso não estava dado, isso não estava definido. Tá? Isso foi construído em algum momento. Tá? Então isso é importante, essa efeméride ela é construída e ela é fruto de uma disputa histórica. Poderia ser outra data, poderia, por exemplo, ser o 2 de julho, que é como os baianos festejam, né? A educação estava em debate, portanto, e esse debate não se restringia só à educação. A década de 20 é uma década marcadamente, né, que a historiografia identifica como uma década em que o próprio projeto republicano vai ser debatido, vai ser muitos que aderiram ao projeto republicano vão ficar insatisfeitos com ele e começam a produzir e a pensar nos rumos de uma nova república.
é isso, pessoal. Desculpem a correria no final. Muito obrigado. A gente pode aprofundar alguma questão do debate. Aí estão os nossos contatos. E nós vamos passar agora as questões e comentários que foram direcionados aqui no chat, para poder finalizar nosso dia de hoje. Tem 3 perguntas aqui para a senhora, professora. A primeira é do Paulo Cili. Ele gostaria que você comentasse a produção literária da Júlia Lopes em 2 questões. A primeira, a autora tinha em suas obras não didáticas um público-alvo preferencialmente feminino? E a segunda, gostaria de saber um pouco mais sobre a iconografia que compõe o livro didático, Histórias da Nossa Terra. Na primeira questão do Paulo, de fato, ele tem razão na observação dele. A autora tinha um público preferencial, que era o público feminino, mas ali também há variações, porque se a gente atentar bem para aquela produção, que não é tudo romance, hoje se chama tudo romance. Agora a gente vai passar para o bloco de perguntas do professor Francisco. Queria agradecer a Elizabeth, a Margarete e ao Paulo pelas perguntas. A primeira pergunta seria a pergunta da Beth, sobre o que significou a Batalha do Genipapo. Chegou para mim aqui uma pergunta do YouTube, cara. Não sei se eu posso responder. Sobre o livro de ouro, que eu achei importante. Porque a gente falou muito do livro de ouro, e a pergunta que foi feita é: esse livro de ouro era o quê, afinal de contas, né? Essa modernização que a gente acompanha, né, nas Olimpíadas, é uma história repetida, né? Há aí um grande investimento de capital nacional estrangeiro, uma grande especulação, a ideia da modernidade abre esse espaço para o capital. Vamos lembrar que 22, né, nós estamos há 3 anos após o final da Primeira Guerra Mundial. Eu tenho um complemento em relação ao que o Paulo e o Vinícius disseram, principalmente em relação à questão do Morro do Castelo, né, que é a questão da memória, algo que foi muito debatido, que faz parte do grande projeto do Bicentenário, né? São trabalhos muitíssimo interessantes. Acho que os 3 fornecem para a gente, né, instrumentos para pensar essas celebrações para as quais somos convocados, né? Eu gostei bastante dos 3 trabalhos. Parabéns aos 3. Obrigado. Então, finalizando essa nossa terceira sessão online, né, que foi realizada de forma remota, queria agradecer primeiramente aos nossos professores convidados, a todos e todas que participaram da reunião de hoje, e deixar aqui o convite para a nossa próxima sessão, que vai ser realizada nesse mesmo formato, no dia 22 de setembro, às 14 horas, e que vai contar com a fala da professora Patrícia Coelho, da PUC, do Rio de Janeiro, a professora Denise Medina, da UERJ, e a mediação vai ser feita por Carolina Rezende, também da UERJ. Até nosso próximo encontro, no dia 22, então.